Olá, a paz esteja com todos, amém. Eu sou José Paulo Menezes, estou no canal aqui Fé e Razão. Venho trazer um tema muito importante: coragem em meio ao medo. Com Jesus nós podemos. É um tema que estava vindo na minha cabeça já há alguns dias e eu quis aqui parar um pouquinho para conversar com vocês. E antes de iniciarmos aqui esta palavra, esse conhecimento, essa divisão desse conhecimento, que Deus possa nos guiar nessa confecção desse vídeo, que essa mensagem possa chegar em cada pessoa que esteja assistindo e que em algum momento teve medo, teve a falta de coragem, teve algo que impactou a sua vida. Amém. Se você já sentiu medo da vida, medo do futuro, medo de falhar, fica aqui comigo até o final que vamos detalhar alguns pontos e que sirva de reflexão para os nossos estudos aqui. Hoje eu quero te mostrar que com Jesus a coragem não é apenas possível, é uma promessa, é uma divindade que você passa a inserir em sua vida. E não que as coisas se tornem mais fáceis, que acabe o medo, que acabe o anseio, mas ela fica mais leve. Esse primeiro capítulo, vamos falar do medo que nos paralisa. É justamente aquilo que nos paralisa, que deixa-nos sem ação. Todos nós mesmos, já enfrentamos algo que tenta nos paralisar, seja no relacionamento, seja no trabalho, seja com amigos, seja em qualquer ambiente secular ou religioso. Algo que nos paralisa e nos impede de tomar talvez a melhor decisão, a melhor reflexão. O medo do amanhã, ele está muito vinculado à sociedade que temos hoje. Uma sociedade ansiosa, uma sociedade por resultado, uma sociedade que muitas vezes adoece. Tem pessoas também que a gente repara ao longo da vida que tem medo da solidão, não conseguem estar sozinhos, não conseguem encarar a vida sozinho. Existe também outra vertente aqui também, o medo de não ser capaz. E aí a gente pode também pegar um gancho da psicologia quando ela também traz os traumas que acabam correspondendo esse medo de não ser capaz. E quando falamos desse medo de não ser capaz, não é só traumas, também é nós mesmos que plantamos em nós esse sentimento. E também o medo de perder algo importante. As pessoas também ficam nesse dilema. Tanto o medo de estar sozinho, o medo de não ser capaz, o medo de não ser suficiente, o medo de perder as coisas. Torna um processo ansioso um adoecimento cognitivo. Mas, pois bem, a Bíblia nos ensina que o medo não vem de Deus. É no impossível, não nós, seres humanos falhos, no impossível de Deus. Em 2 Timóteo 1:7, ele nos aponta a seguinte afirmativa: porque Deus não nos deu espírito de covardia,
mas de poder, amor e moderação. Repetindo, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Ele não quer pessoas covardes, cheias de medos. Ele quer que sejamos pessoas fortes, com poder, com amor e a moderação como um equilíbrio de tudo isso. Muitas vezes queremos respostas, queremos jeitos que não cabe ao divino. Queremos jeitos determinados por nós. Então, na 2 Timóteo 1:7, ele aponta que a gente precisa ter isso, essa força no Espírito Santo, para que a gente enfrente muitos obstáculos que não serão poucos. Quando o medo fala e diz, você não consegue, o que você tem que fazer? Peraí, em algum momento Deus falou isso para mim, que eu não consigo? Na palavra, está em algum lugar escrito que eu não consigo? Ou buscai, refletir na palavra, reflita na palavra, buscai na palavra. Em Isaías 41:10, ele aponta também alguma observação nesse seguinte tema. Não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou contigo. Eu não tenho que temer as dificuldades, as dores que eu acabo trazendo através desse medo. Eu tenho que acreditar no plano do Deus do impossível. O plano de Deus, ele desenha muito a nossa vida, nós que acabamos desviando isso. Não temas, porque eu sou contigo. A coragem não é ausência de medo. Vamos lá, coragem não é ausência de medo. Mas o medo, ele não pode ser o mais importante. Deus, ele tem que entrar numa capacidade de importância. Seja medo do futuro, medo de falhar, medo de perder. A negativa que vem diante desta afirmativa na sua vida. Essa fala repetitiva que às vezes a gente fala. E aí o segundo ponto, muito interessante, ele traz aquela passagem que Pedro está ali sobre as águas e Jesus olha para ele e prova ali com Pedro sobre essa questão da confiança, o confiar em Deus. Quando Pedro vê Jesus sobre as águas, ele diz, Senhor, em Mateus 14:28, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. Senhor, és tu? Se és tu, mande-me ir ao teu encontro. Se você pensar bem, Pedro, ele vivia em alguns momentos da vida dele, conflitos em acreditar. Quanto de nós também não temos uma parcela disso no nosso dia a dia? Então, em Mateus 14:28, quando ele fala isso, ele questiona Jesus ali, de que se ele falar, se ele chamar, ele vai ao encontro de Jesus e vai sobre as águas. Ele vai andar sobre as águas. Que basta ele chamar, basta ele dar essa ordem. E Jesus responde, logo em seguida, em 29, continuando a leitura de Mateus,
Ele apenas fala: vem. E Pedro, dotado daquele Espírito Santo, daquela crença, Pedro começa a caminhar sobre o impossível. Ele começa a acreditar, ele começa a querer. Só que o lado humano de Pedro, ele transparece a dúvida. Mas quando ele tira os olhos de Jesus, olha para o vento, ele se afunda. Ele se afunda. Por quê? Eu tirei os olhos de Cristo. Que simbologia isso pode te trazer? Eu tiro os olhos da proposta divina sobre minha vida. E eu vou me afundar. Eu vou me perder. Eu vou acabar me machucando. Em Mateus 14:31, salienta ainda da seguinte forma, Jesus respondendo a Pedro: homem de pequena fé, por que duvidastes? Por que você duvida quando eu falo para você, vem? Ah, mas a água está quase me cobrindo, a água vai me afundar. Não. Ele só está dizendo vá. Percebe um ponto muito importante aí. A questão de quantas vezes eu tenho medo, quantas vezes eu coloco respostas automáticas na minha cabeça e falo, eu não vou conseguir determinada situação, eu não vou conseguir conquistar determinado resultado, eu não sou capaz. E aí você esquece de ouvir o Espírito Santo te falando, só acredita, só vá. Assim somos nós. Enquanto olhamos para Cristo, caminhamos. Quando olhamos para o medo, nos afundamos. A coragem não está em nós. A coragem está em olhar para Cristo e apenas acreditar no propósito dele. Um terceiro ponto, e esses pontos eu pensei muito, na produção desse vídeo, para quem não sabe, eu gosto mais de ficar aí na produção, mas está sendo muito aprendizado isso aqui para mim. Outra passagem que me marcou muito é a viúva do azeite e da farinha. A confiança novamente entrando em cena e na parte financeira. Na parte que às vezes a gente fica ali, uma certa dificuldade. Confiar mesmo no pouco. Confiar mesmo naquela situaçãozinha ali, naquele pequeno. Que o pequeno para Deus é muito. Quando você confia e você tá ali, Deus, ele transforma, ele traz assim, reformulações. Em 1 Reis 17:8 a 16, vemos uma viúva com quase nada, como te falei agora no título. Uma viúva quase nada, ela só tinha ali o azeite e a farinha. Elias diz, em Reis, 1 Reis 17:13, não temas. Não temas. Lembra lá de Pedro? Venha, confie. Aqui Elias também, ele traz essa reflexão. Não temas. Uma decisão de fé que aquela viúva olha para aquela situação e ela vem uma coragem, vem o que o Espírito Santo nos traz, a confiança imensa, e numa decisão de fé, ela obedece, confia, entrega esse azeite e esse resto de farinha que ela tinha. E aí é algo muito interessante, ela apenas confiou. Será que eu vou ter amanhã? Será que eu vou ter daqui a pouco? E a Bíblia nos declara em 1 Reis 17,
16, da seguinte forma: a farinha não se acabou e o azeite não faltou. Quando nós acreditamos, quando nós confiamos em Cristo e sabemos que Deus vai transformar nossas vidas, o pouco é o suficiente. O pouco se transforma. O impossível ele torna realidade. E uma outra passagem, até para não ficar muito longo esse vídeo, é uma passagem muito legal, é um dos textos que mais me marcou, é Jó. Jó, para mim, tem uma conexão muito grande por tudo que ele passou e enfrentou, e ele se manteve na fé. Ele se manteve conectado em Cristo. Ele esteve ali ainda diante das dores que o afligia. Ele fala: Pai, estou contigo. Seja feita a tua vontade. E é muito interessante esse contexto de Jó. Então, em Jó 1:21, ele fala: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Por que essa passagem? Jó, ele vinha ali enfrentando situações diversas dentro do seu próprio lar. Então, um determinado momento, ele perde tudo. Ele perde todos os filhos, o império dele praticamente começa a ruir, isso de uma maneira muito sequencial, né? E ele apenas ali, em oração a Deus, ele fala que o Senhor me deu isso, e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Porque eu ainda continuo acreditando, eu continuo ainda exaltando o teu nome. Jó, em 19:25, ele ainda fala da seguinte forma: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o Senhor está comigo até na minha dor. E no final, Jó, em 42:10, ele deixa ali uma resposta que é muito, muito importante para nós. E o Senhor restaurou a sorte de Jó e deu-lhe o dobro. O que quer dizer? A gente acredita ali no pouco, a gente acredita que Deus vai dar a transformação, ele vai fazer ali a vontade dele acontecer. E ele nos dá respostas que a gente, se hoje fosse ter que desenhar, planejar como seria, a gente não chegaria nessa resposta. Ele faz maravilhas em nossas vidas. A fé verdadeira não é acreditar quando está tudo bem, né? Quando está tudo bem, nossa, eu sou o cristão top. Eu sou o cristão que mais acredito. Mas tá firmado no Pai quando tudo tá ruindo e tá dando dor de cabeça, é bem difícil. Então, continuar confiando e acreditando onde tudo parece impossível. De se rever, de melhorar. E quando estamos falando disso, não é só a questão financeira. Não é a questão de um novo trabalho, de uma compra de algo. É para tudo. Até nas nossas aflições, medos, saúde e etc. O quinto item que eu também reservei aqui, o Espírito Santo, nossa fonte de coragem. Jesus disse em João 14,16:
Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Ele vos dará o que? Uma resposta, um consolo. E tranquilidade não é sentar num cantinho e falar, vai acontecer da seguinte forma, vai acontecer do jeito que eu quero. Não. E Paulo afirma em Romanos 8, 26, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. O Espírito Santo, quando você se ajoelha, quando você para fazer esse momento reflexivo com o Pai, você passa a ouvir respostas, você passa a achar a sua resposta, passa a entender que aquele momento frágil vai passar. Então, em Romanos 8, 26, ele traz essa afirmativa novamente. Acredite, eu sou a verdade. O que você está passando e o que você precisa. Quando o medo vier, declare: Espírito Santo, me fortaleça, me guarde, para que eu vença essa batalha, para que eu vença essa dificuldade, para que eu vença esse infortúnio. E você verá a coragem nascer de dentro de você. O outro item também é aplicar na vida do hoje tudo isso. Talvez hoje você esteja enfrentando algo difícil, a gente não sabe o que cada um vive, porque é um individual, e o Pai sabe o que cada um tem, mas o medo, quando ele é falado de uma maneira em voz alta, ou eu afirmo isso todos os dias, eu acabo de alguma forma acreditando. Eu acabo fortalecendo cognitivamente isso. Mas a gente tem que reverter isso. Falar com o Pai. Comentar com o Pai o que Ele quer de mim. O que Ele espera de mim. Em Mateus 28, 20, fala da seguinte forma: eu estou convosco todos os dias. Todos os dias, não é só, olha, ao meio-dia, na hora do culto, só no momento ali com os irmãos. Não, Ele está com você. Ele tem esse poder de estar em todos os lugares. Pare e ore. Eleve ali suas orações. Ele é Deus que nos transforma. Ele é Deus que nos faz construir algo muito bom. Ele não prometeu ausência de tempestades, mas prometeu presença no barco. Lembra lá de Pedro, que foi dito aqui hoje? Eu desviei o olhar, desacreditei, caí. Temos que estar ajustando as nossas vidas para que o Pai faça os processos acontecerem. Para encerrar esse vídeo de hoje, vamos orar para que Deus nos abençoe, nossa caminhada, nossos processos. Senhor Jesus Cristo, entregamos a Ti hoje essa palavra aqui dita, esse vídeo aqui confeccionado que possa adentrar cada casa, a cada pessoa, a cada medo, a cada preocupação, que possamos olhar para Ti como Pedro. Pedro ali, ele entendeu o que precisava para confiar em Cristo. Ele entendeu como fazer isso. A viúva ali, quando ela confia o seu pouco e não faltou. Para que a gente permaneça firme na bondade de Cristo. Como Jó, onde tudo estava ruindo ali sobre a vida dele, ele afirma ali que seja feita a vontade do Pai.
porque ele acredita no que estava acontecendo, que ele tem o poder de tirar e o poder de dar. Que o Espírito Santo nos encha de coragem todos os dias, em nome de Jesus. Se essa mensagem falou com você aí, curta, comente, compartilha, se inscreva no canal Fé e Razão. Deixe seus comentários aqui para novos vídeos, para que a gente possa ter esse bate-papo, para que a gente leve a palavra cada vez mais. Sejam sempre muito bem-vindos aqui e que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém.